Você quer saber quais lugares mais perigosos do mundo? Então assista a esse vídeo todo para saber antes que você vá para um desses relacionado ao vidro. 1, 2, 3, jump! Os lugares mais perigosos do mundo. O nosso planeta está repleto de coisas novas que ainda nós não sabemos, mas eu vou te contar alguns lugares que são totalmente proibido e perigoso para nós seres humanos e animais, porque esses que eu vou te dizer são os mais perigosos e incríveis ao mesmo tempo, porque os que estão relacionados ao vidro são incríveis e bonitos. Bora para o primeiro território. Vale da Morte está em primeiro lugar, porque lá é muito quente, e é localizado no deserto de Mojave da Califórnia por cerca de 225 quilômetros. Este é o local mais seco dos Estados Unidos, sendo que maior temperatura já registrada no local foi 56,7 graus. Em 1913, essa é a temperatura medida no ar, mas segundo medições de temperaturas no solo, em 1972, foram registrados 93,9 graus. É por isso que o Vale da Morte é considerado o lugar mais quente do planeta. Além de quente, o vale é árido, tem picos nevados, cânions de pedras avermelhadas, dunas, bacias de sal, criando paisagens únicas. A região recebeu esse nome quando perfurados e garimpeiros chegaram à região a partir de 1849, época que ficou conhecida como a Grande Corrida do Ouro. Até chegar às minas de ouro era muito grande e muitos garimpeiros acabaram falecendo do trajeto. Foi assim que o local acabou ficando conhecido por Death Valley, o Vale da Morte. Deserto de Danakil, Eritreia, é igual ao Vale da Morte quente e proibido, situado no nordeste da Etiópia, perto da fronteira com a Eritreia. E deserto de Danakil é o local mais quente e seco do mundo, está 125 metros abaixo da linha do mar. Além do clima, a geologia desta zona é muito peculiar, com solos áridos devido à grande ausência de chuva durante o ano. A temperatura média é de 32 graus, podendo chegar aos 60 graus. Apesar destes aspectos, existem pessoas que vivem nesta zona. Os Afares, um povo com pouco mais de 1 milhão de habitantes, vivem no chamado Corno de África. Este povo foi se adaptando às condições climatéricas e por isso não necessitam de tanta comida e água, mas se há algo que existe em grande quantidade nesta zona é sal. Nas alturas do ano de maior seca, os camelos são essenciais para se deslocarem até as margens do rio Avash, o rio mais importante da Etiópia. Mapa do local. O cume do Monte Washington é o lugar onde são registrados os ventos mais fortes do planeta. A velocidade máxima chega a 327 km por hora. Adicione a isso a temperatura de 46 e nevascas constantes. Ou seja, as condições por lá são muito adversas. Apesar de a altitude ser de apenas 1917 metros, o visitante experimenta as mesmas sensações vividas por um alpinista no topo do Everest. A maior parte do monte fica no Parque Estadual do Monte Washington e na Floresta Nacional da Montanha Branca, em um trecho denominado Cordilheira Presidencial. O topo fica no condado de Coos. O monte é famoso pelas suas condições atmosféricas muito perigosas, tendo o recorde de rajada de vento mais forte jamais medida na superfície da Terra, com 372 km por hora na tarde de 12 de abril de 1934. O seu recorde de temperatura é de 45,6 graus, e o recorde de valor mais baixo para a sensação térmica causada pelo vento é de 75, mais baixo para a sensação térmica causada pelo vento é de 75,0 graus. O Monte Sinabung é um estratovulcão pleistocênico para holocênico de andesito e dá-se no Planalto Karo de Karo Regency, no norte de Sumatra, na Indonésia, a 40 km do supervulcão do Lago Toba. Muitos fluxos de lava antigos estão em seus flancos e a última erupção conhecida, antes dos tempos recentes, ocorreu no ano de 1600. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Sinabung, entrou em erupção e levou as autoridades a emitirem alerta vermelho máximo, fechando o aeroporto Kutacani, na província de Aceh, norte da Sumatra. A nuvem de cinzas atingiu 7.276 metros. A mudança na direção dos ventos permitiu que os aeroportos de Kuala Namu, Meulaboi e Silangit permanecessem funcionando. De acordo com as autoridades locais, a erupção começou na última segunda-feira e chegou a causar pequenos tremores que atingiram algumas aldeias. Ninguém ficou ferido. Até o momento, 30 mil pessoas foram evacuadas de suas casas por conta da atividade do vulcão. O Sinabung esteve adormecido por 4 séculos, até que, em 2010, voltou a entrar em atividade, provocando a morte de 2 pessoas. Em 2014, ele entrou novamente em erupção, deixando mais de 10 mortos. A Indonésia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica.
Nela, estão localizados mais de 400 vulcões, sendo 129 ativos e 65 qualificados como perigosos. Se quiserem a parte 2 desse vídeo, só comentar, galera, que eu faço e mando para vocês. Então obrigado por assistir. Tchau. Go.